E a paz do Senhor, meu nome é Glória, esse é o canal Deus Infinitamente Mais. Pai querido, nesta hora te agradecemos por tudo no teu nome. Amém, Jesus. Aleluia. Pai do Senhor para as irmãs, né? E para mim é motivo de grande alegria estar aqui nessa tarde já, né? As irmãs podem sentar, por favor? Está entendendo? E eu fui convidada, né? A irmã Tânia já falou, meu nome é Flávia, eu sou da DEVEC. E eu conheci a Tânia através de Márcia lá. E tem sido uma irmã assim querida. Realmente você é linda. Hoje mesmo, quando eu cheguei, eu falei, ela tá linda. Ela tá ali e a gente vê a unção de Deus na sua vida. E desde que eu conheci e pude me aproximar, eu tenho tido boas experiências com ela, né? E uma delas foi no monte, né? E eu estive ali com ela no monte, a gente orando. E aí começou a surgir essa amizade. E Márcia comentava comigo desse grupo, eu não faço parte, mas tinha um pouco de conhecimento do grupo, porque ela contava as maravilhas que Deus estava fazendo, né? E eu ali também só me alimentando, né? Como foi falado aqui nessa manhã, as irmãs se alimentavam da palavra, dos louvores, dos testemunhos, e eu indiretamente também fui alimentada. Então, assim, apesar de não fazer parte do grupo, mas eu conheci um pouco o processo do grupo. E Márcia falou do encontro e tudo, porque a gente estava sempre conversando. E um belo dia a Tânia me mandou uma mensagem convidando, né, para vir nesse encontro de hoje. Eu fiquei honrada, fiquei feliz, claro, porque é bom a gente ser lembrada, ainda mais para um evento, né? Só que eu estava muito confortável, né? Porque eu fui convidada. Eu vou desfrutar. E foi quinta noite, né? Eu estava sentada meio assim atribulada, estava meio chateada e não fui dormir. Fiquei até tarde. E todo mundo dormindo e eu não vai dormir, e eu não estava entendendo por quê. Aí Tânia me manda uma mensagem, acho que já era meia-noite, pedindo para eu ajudar, né? Eu ajudar. Né? E quando eu li aquela mensagem que ela mandou, eu não vou mentir para as irmãs, foi difícil, foi duro. Eu hoje estou aqui com um grande temor e tremor, né? Porque é uma responsabilidade muito grande a gente trazer uma palavra para as irmãs guerreiras, irmãs de oração. Mas o que me conforta nessa manhã é porque eu também já fui alimentada. Aleluia! Porque a gente sempre, quando recebe um convite ou pedem algo para a gente da parte de Deus, a gente sempre se acha incapaz, né? E comigo não é diferente. Mas eu percebi que também com nenhuma das irmãs aqui é diferente, né? A gente se sente pequena, né? Diante da presença do Senhor. E o que eu pude hoje tirar como experiência mais uma vez, porque a gente escuta e como a irmã falou, a gente fala, mas não pratica muitas das vezes quando acontece conosco. Então o que eu tive hoje de experiência é que Deus se agrada disso. Dessa pequenez nossa, dessa nossa fragilidade, quando pede para a gente fazer algo para Ele e a gente reconhece que a gente não é capaz, né? Isso é maravilhoso, porque é isso que agrada o coração do Senhor. Porque se a gente se sente totalmente capaz, para que Deus, né? Para quê?
não precisa, né? Então hoje, nessa manhã, eu vou trazer uma palavra aqui, ela me deu o tema, né? Guerreiras em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Então eu, assim, no pouco tempo que eu tive, que eu não vou mentir, eu sou um pouco frouxa para essa parte, gosto muito de ouvir a palavra, gosto de pesquisar, mas na hora de falar a gente treme, né? Mas aí me vem em mente Débora, né? Porque a gente está falando de guerra, né? E as irmãs já conhecem essa passagem, mas Deus me deu, eu orei, pedi a Deus para que me desse algo que eu pudesse falar para as irmãs, né? Porque, na verdade, a gente já está totalmente alimentada, porque o que a gente ouviu aqui hoje foi maravilhoso. Mas Deus me deu Juízes 5, 7, a parte B, aonde Débora, ela fala: eu, Débora, me levantei por mãe de Israel, me levantei. Então, o que eu pude perceber aqui nessa manhã é que realmente Deus levantou guerreiras, né? Hoje nós estamos aqui num grupo com várias Déboras, né? Várias Déboras como Andréia, né? Tânia, Ana Lúcia. Eu não guardei muito o nome das irmãs porque eu não faço parte do grupo. Mas então aqui nós temos essa semelhança, né? De Déboras aqui, né? E aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre tema, e eu fui pro dicionário, né? Então eu pesquisei sobre guerreira, e aqui diz: uma pessoa batalhadora que luta, forte, capaz, que vence desafios, não desiste, né? E é isso que nós estamos enfrentando, né? Nós como mulheres, nós estamos lutando, nós não desistimos, nós vencemos os desafios, ainda que muitas das vezes a gente acha que não vamos conseguir, né? E eu fui desmembrando uns pedacinhos, né? Para depois entrar na mensagem. E aí eu também puxei um pouquinho sobre tempo. E lá fala: período contínuo, no qual os eventos se sucedem. Não é o que acontece na nossa vida, a gente tem momentos contínuos, né? E vem se sucedendo, vem se sucedendo. E Deus vai trabalhando, vai dando graça, né? E aí eu também procurei também sobre guerra, guerreira, né? Guerreira, ela batalha, ela é batalhadora, e a guerra a gente entra no combate, né? Então eu vi aqui que é um combate, com ou sem armas. O objetivo principal é salvaguardar os nossos interesses. E o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã? Aleluia! Salvaguardando os nossos interesses. Glória a Deus! Não só os nossos, porque quando aqui fala nossos, mas o povo cristão, ele sabe que o nosso interesse não é só o meu, é o povo de Deus, é a igreja, é o amigo, é o irmão, é como a irmã falou, é a necessidade. Ela viu uma pessoa ali morta no chão, ela não conhecia, mas ela se envolveu. Então o cristão, ele é assim, ele não está só envolvido com o seu interesse, ele tem um envolvimento total, né? Esse é o verdadeiro cristão, porque o cristão que só se preocupa com ele e a família dele, algo está errado, né? Porque nós somos a igreja, né? Naquele grande dia, todos nós vamos nos encontrar, e aí sim nós vamos ser a igreja de Cristo ali, né? Reunida, adorando e glorificando o nome do Senhor, né? E ao final eu também peguei o adorar, né? Que aqui fala, né? Não pare de adorar, não pare de adorar. E o que é isso? É prestar culto, né? E o culto, muitas das vezes a gente pensa que é só na igreja, né? E não é. Prestar culto é onde quer que a gente esteja, né? Hoje aqui nós estamos prestando culto, né? E cada vez que cada uma das irmãs se compromete a estar orando, também está prestando culto, né? Não interessa, e até por causa dessa situação que estamos vivendo hoje, onde as pessoas estão isoladas, mas nós precisamos prestar esse culto, mesmo nos nossos lares, através do WhatsApp, como foi falado aqui, que a irmã Tânia orientou as irmãs. Eu não quero cola de louvor, eu não quero cola de pregação, eu quero, na verdade, o que ela estava dizendo para as irmãs era o quê? Eu quero o seu sumo, eu quero o sumo de terceiro, né? Então, isso é maravilhoso,
time e que a gente mostre as nossas fragilidades para ele, né? E diante disso, eu pesquisando, eu lendo um pouquinho sobre Débora, né? Aqui mostra, aqui no livro de nessa parte aqui de Débora, no livro de Juízes, levantaram-se, teve 6 ciclos, né? Os irmãos já conhecem, a maioria aqui, todo mundo é cristão, então já conhece essa passagem, e eu escolhi por falar só o de Débora. E o que eu vejo aqui é que não é diferente hoje. Hoje nós estamos vivendo uma apostasia, né? Uma opressão, uma perseguição, né? O adversário tem lançado um desânimo no meio do povo, ele tem ferido, né, os cristãos de tal forma que cada um está querendo viver de si próprio. E não é isso que Deus quer. E aí quando eu vejo esse grupo de guerreiras, eu fico feliz, porque até mesmo eu, um tempo, passei por isso. Porque eu saí de um determinado lugar que eu morava e fui morar num lugar bem diferente, bem distante. E às vezes a gente se isola e se afasta, né? E isso aconteceu comigo. E eu quero dizer aqui para as irmãs e reforçar o que a irmã Andréa falou. Psiquiatra, psicólogo, não é bicho de 7 cabeças. Eu passei por isso também, tá? E na hora que eu passei por isso, eu tive uma crise de ansiedade muito grande e eu não tinha parente, não tinha amigos próximos, eu tinha os vizinhos e os irmãos da igreja. E quem me socorreu? Foi os irmãos da igreja. Aleluia! Então, eu sei o que é o poder da oração, eu sei o que é a união do povo de Deus para nos amparar, tá? Então foi um processo muito difícil que eu passei, mas eu fiquei muito feliz depois de tudo que ocorreu. Por quê? Porque eu fui bem socorrida, eu fui bem atendida. E é isso que o povo de Deus deve continuar fazendo, cuidando, zelando pelo seu povo. E Débora, ela não foi diferente. Ela se apresentou para Deus. Claro que Deus a escolheu, mas Deus escolhe quem se prepara também. Ou, muitas das vezes você não está preparado, mas se Ele tem um projeto na sua vida e Ele conhece o seu coração, Ele te capacita. Tá? Então, nas minhas pesquisas, eu percebi que Débora não era uma mulher qualquer. Eu lembro, ela era uma mulher preparada. Ela era uma mulher que ela se preocupava com o povo. Ela se preocupava com a justiça. Ela se preocupava com Israel. Tá? E aí, o que eu vejo nos dias de hoje? Vamos reverter aqui para os dias de hoje. A preocupação com a parte pública. O crente hoje, ele está sendo atacado. Mas nesse ataque, o que acontece? Ele se afasta e vive no mundinho do crente. E o crente, como está agora essa perseguição dos evangélicos, uma perseguição com os evangélicos, e a gente está vivendo um tempo onde agora tudo pode. O evangelho, então todo mundo acha que é crente, né? Ele acha que é crente. Então hoje é moda ser crente. E muitas das vezes o próprio crente não está fazendo o papel dele na sociedade. E a sociedade está entrando na igreja. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Débora, ela tinha essa preocupação, né? De justiça, de julgamento, né? De proteção, de correção, né? E nos dias de hoje nós devemos lutar também pelas causas de Cristo, que são as almas, é o Evangelho. Há um pouco tempo atrás eu ouvi uma Glória a Deus. Eu ouvi uma pregação de um pastor no YouTube, ele dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada.
A Bíblia é atual. Passa anos e anos e ela vai continuar sendo atual. E o que acontece é que muitas das vezes o crente ele quer se enquadrar no mundo. E nós não podemos nos enquadrar no mundo. Nós temos que, na verdade, fazer a diferença. Nós precisamos o quê? É mostrar o Evangelho genuíno de Cristo para essas pessoas. Né? Aqui também a gente deve ter o quê? A preocupação de conquistar as almas. E o conquistar as almas não é somente falar do Evangelho, mas é se preocupar com aquela alma. É estar sempre falando de Jesus. Fala uma vez, fala 2 vezes, fala 3 vezes, não importa. Não sei se vai ser na 10ª, se vai ser na 50ª, não importa. Um dia ele vai ouvir. Um dia aquela semente que está ali no coração dele vai brotar. E aí é outra coisa que nós precisamos fazer. Sabe o que é? É acompanhar. Porque muitas das vezes a gente não acompanha. Mas mulheres guerreiras acompanham. Mulheres guerreiras, elas oram. Mulheres guerreiras se preocupam. Mulheres guerreiras procuram. Eu tenho exemplo disso. Tânia às vezes me liga, eu sumo também um pouquinho, ouvi isso aqui, sumo também um pouquinho, mas ela procura. Então hoje eu estou aprendendo muito aqui com vocês. Porque realmente todas nós temos as deficiências. A gente só não pode permanecer nas deficiências. Hoje está ruim para mim, hoje está ruim para você, amanhã eu estou melhor, depois você está melhor e a gente vai prosseguindo. E quando a gente prossegue, a gente está o quê? Investindo no reino. A gente está investindo nas almas. A gente está salvando vidas. Está tirando vidas, né, da mão do inimigo. Né? Outro passo que eu vejo aqui também, né, que eu gostaria de citar, porque já foi falado bastante coisa, mas é algo aqui que eu acho que nós devemos pensar e nós precisamos. Apesar de sermos guerreiras, de sermos mulheres de oração, de estarmos prontas, né, para servir a Cristo, nós não podemos deixar sempre de lembrar que dependemos de Deus. Porque para que a gente se torne realmente guerreiras, que permaneça na batalha, não desista no meio do caminho, nós precisamos depender única e exclusivamente de Deus. As irmãs é um reforço uma das outras, mas o ponto principal é Deus, né? É esse Deus que nós servimos, né? É Ele que nos dá vitória, é Ele que nos dá força e que nos dá essa vontade de seguir em frente. Então aqui eu citei Juízes 3, aí tem 3, Juízes 3:10, tem Juízes 6:34, mas eu vou falar só um aqui, que é uma coisa que eu também achei interessante nesse livro de Juízes. Levantaram-se 6 juízes, mas todos eles, aqui diz assim, Ana, esse aqui é Samuel, 1 Samuel 2:1. Então Ana orou e disse: ó, meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos. Portanto, me alegro na tua salvação. Então, esse aqui é um versículo que eu quero deixar para que a gente esteja sempre exaltando e reconhecendo que é Ele que nos capacita, que nós dependemos dele o tempo inteiro. Outro ponto principal também que eu achei interessante aqui: a verdadeira luta, ela não é material, ela é espiritual. Se nós nos preocuparmos com a luta material, nós não vamos vencer. Mas se a gente alimentar a nossa parte espiritual, né, que muitas das vezes nós precisamos lutar, não é com as nossas forças físicas, é com as nossas forças espirituais, né? E aqui eu cito 2 Coríntios 10:4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Então, quando a gente usa as nossas armas espirituais, prontamente nós vamos ser
vitoriosos. Não significa dizer que nós vamos ter uma vitória instantânea. Porque a nossa vitória, quando chega na vitória, a gente já passou pelo processo. A gente está pronta para receber a vitória. Então, por isso que as nossas lutas, elas são espirituais. Porque com o Senhor, Ele vai nos ensinando, Ele vai palestrando, Ele vai nos orientando, Ele vai nos dirigindo. Quantas irmãs aqui hoje não falam isso aqui essa manhã? Que não entendia, mas que lá na frente foi entender o processo. É porque nós temos as nossas armas espirituais e precisamos estar atenta para ouvir e ter discernimento para agir e para tomar atitude na hora certa. Então, mulheres guerreiras, elas têm discernimento. Elas usam as armas espirituais e não as armas carnais. Porque com a carne, irmão, a gente vai perder facilmente. Muito fácil. Tanto é que a Bíblia diz que a gente não deve o quê? Alimentar a carne, a gente deve alimentar o espírito. Porque se o espírito está forte, a carne ela vai ter, se mortificando. Glória a Deus! E o que prevalece? A graça. Deus prevalece na nossa vida. Glória a Deus! Nós não lutamos só. Nós lutamos com as irmãs. Eu falei aqui que nós dependemos de Deus. Nós precisamos das armas espirituais. Mas Deus, Ele nos dá a batalha, na batalha, irmãs como cada uma de vocês que estão aqui, que chora pela dor da outra, que quando uma está desanimada, a outra vai lá, chama, ou que se alegra. Muitas das vezes a gente está triste, aí escuta o testemunho de uma irmã, e aí a gente fala assim, poxa, eu estou triste só por causa disso. Aquela irmã está passando por isso. Então assim, na verdade, o que acontece conosco? Nós somos degraus. Ora você é o degrau, e a irmã sobe, ora você troca e inverte a situação. Por quê? Porque cada uma vai fortalecendo a outra. E quando a gente vê, a gente chega lá onde a gente tem que chegar, e chega todo mundo junto. E chega todo mundo, né, na bênção do Senhor. Isso é muito bom. A força vem de Deus. É Ele que nos capacita. É Ele que nos orienta. Nós precisamos das armaduras de Deus. Com elas somos revestidos de força, o que nos capacita a lutar contra as armadilhas espirituais. Como eu já falei aqui. Quando Ele nos fortalece, a gente está o quê? Pronto. Para justamente lutar. E ter esse discernimento quando as armadilhas espirituais virem. Né? Ainda que os olhos carnais em situações nos pareçam impossível de vencer, Ele pode nos livrar. Só Ele pode nos livrar. Aí eu achei interessante também ler Efésios 6:10. Os irmãos também conhecem, é bem preciso. 6:10. Aqui, ó, as armaduras de Deus. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no espírito e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais revestir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todo o dardo inflamado do maligno. Tomai também o capacete da salvação
e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança, súplica por todos os santos. Aqui, tudo isso que eu falei está na palavra. Nós precisamos estar o quê? Com as armaduras de Cristo, porque sem ela nada podemos fazer. Então as guerreiras, elas devem estar orando, jejuando, mas devem estar vigilantes, devem estar se fortalecendo, né? E cumprindo o que diz aqui em Efésios 6, né? Porque sem isso fica difícil. A irmã Tânia falou aqui que muitas ficaram, né? Muitas desistiram, muitas não vieram, né? Então, assim, claro que não é algo para que a gente aponte, mas é algo para que a gente possa orientar, né? Quando essas irmãs chegarem até nós, a gente poder ter palavra para passar, poder ter ânimo para passar, poder ter disposição para mostrar, e não para se engrandecer, mas para mostrar que a gente não deve desistir. E quando tiver difícil, vamos para a palavra, vamos para a oração, vamos para a espada, né? Oh, que coisa maravilhosa, né? A gente meditar na palavra, mas é tão difícil, né, irmão? Aparece tanta coisa, aparece tantos empecilhos. A gente mesmo que é mulher, né? Você fica pensando, mas vou sentar para ler, eu tenho que lavar uma roupa, eu tenho que botar uma roupa na corda, eu tenho que fazer uma comida. Mas se a gente não priorizar a palavra, a gente não vai subsistir, né? Então, que nessa manhã a gente possa continuar priorizando a palavra. Aleluia! Aqui também fala que Débora, ela era instruída, ela era sábia, ela possuía relacionamento íntimo com Deus, conhecimento divino, ela ouvia a palavra de Deus, ela agia de acordo com os lábios de Deus. O que é isso, irmão? É ser justo. Aleluia! Quando a gente tem conhecimento de Deus e a gente age com os lábios do Senhor, a gente é justo. Porque se a gente deixar a nossa carne falar, a gente, como a irmã falou ainda há pouco, eu vou falar que você parei e acabou. Não! Porque a gente quer agir com nossos lábios. Mas a gente tem que pedir a Deus justamente isso, para que a gente haja e tome decisões com os lábios do Senhor. Então, uma mulher guerreira, uma mulher em oração, ela pede isso ao Senhor. Ela age dessa forma, porque se a gente pensar na primeira resposta, não vai ser boa, não. Né? Então, nessa tarde, o que eu quero dizer para vocês é que a gente possa continuar praticando. E eu estou muito assim, feliz de ver os testemunhos, as falas das irmãs, e assim, está sendo prazeroso. Eu estou aqui trazendo uma palavra, mas eu já fui alimentada por vocês. Por cada experiência, por cada atitude, eu pude ver que o que eu separei para falar, eu não, né? O que o Senhor deu, botou no meu coração para falar, veio de encontro a tudo que vocês falaram aqui, né? Eu ainda falei isso quando eu estava pesquisando, eu falei, mas eu quase não estou falando de Débora. Mas aí eu pensei comigo, é um livro conhecido. Então, nada melhor do que a gente buscar alguns pontozinhos para que a gente se aperfeiçoe, para que a gente melhore no servir a Deus, no adorar a Deus, né? Eu espero que os irmãos estejam entendendo. Graças a Deus. Uma mulher guerreira, ela ama o próximo. Glória a Deus. Glória a Deus. Lá na frente, quando eu fiz a introdução, eu já falei sobre isso. E é verdade, uma mulher guerreira, ela ama o próximo, ela entra numa guerra, ela entra numa batalha pelas almas, pelas irmãs, pelos amigos. E é o que eu pude ver aqui hoje, mulheres guerreiras lutando e torcendo pela vitória das outras irmãs, né? Então eu coloquei aqui assim, não pensa somente em si mesma, ela se preocupa com a sua família e com as pessoas à sua volta, né? E aqui eu deixo essa pessoa à sua volta, não só os vizinhos, não, né? Mas que a gente possa estar se compadecendo e sendo, tendo compaixão de cada um,
né? É de uma pessoa na rua, é de alguém que vem sedento, muitas das vezes a gente chega na igreja, né? Senta do lado do irmão, a igreja hoje tem crescido tanto que a gente não conhece. E às vezes do nosso lado tem um irmão que está precisando de uma palavra. Mas a gente pensa assim, está na igreja, está assistindo o culto. Mas o que é isso? É o discernimento que vem de Deus. Quando uma mulher guerreira ela tem um discernimento, ela está pronta para trabalhar, ela está pronta, né, para passar a palavra, para dar conforto, para dar socorro, até mesmo ao seu irmão que está sentado no seu lado, no banco da igreja, né? Glória a Deus. Aí eu botei aqui assim, Provérbios 31, 20 e 21. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares. Quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Então é isso, irmão. Uma irmã que ama o próximo, uma mulher guerreira, quando chega o dia mal, ela está pronta. E todos que estão à sua volta também estão prontos, né? Aqui como diz o versículo, todos vestem agasalhos. Por que vestem? Porque estão preparados. Não foram pegos desprevenidos. Então a mulher guerreira, ela está abastecida. E todos que estão à sua volta não vão passar frio. Isso aqui a gente está fazendo alusão do frio, mas aqui vai entrar em várias áreas, né? Então isso é interessante. Então não dá lugar à preguiça. Também é algo que eu achei interessante falar aqui hoje, nessa tarde. Muitas das vezes a gente dá lugar à preguiça, né? Está sempre tem que levantar para orar. Às vezes a gente escolhe aquele horário duro para orar, né? Eu não vou mentir, eu já sou esperta, eu corro para os horários mais fáceis. Mas tem irmã que escolhe o horário mais difícil, até porque às vezes não tem, né? E tem alguém que tem que cumprir de oração. E às vezes é difícil, né, irmã? Levantar. Às vezes é difícil a gente 2, 3 horas da manhã levantar para orar. Mas aqui, em Provérbios 31 diz: cinge os lombos de força e fortalece os braços. É o que a gente tem que pedir a Deus. Aleluia! Porque quando a gente pede, Deus dá. Né? Então que nessa tarde as irmãs possam continuar firmes, não preguiçosas. Eu estou vendo que aqui não tem preguiçosa. Não tem. Mas que quando a preguiça tentar bater, é porque ela vem, às vezes ela tenta bater. Mas que as irmãs possam ser firmes e constantes, né? Isso que eu peço a Deus aqui nessa manhã para vocês. E também eu achei interessante, e foi o que eu ouvi muito aqui, é a perseverança. E eu coloquei junto com a adoração, né? E eu coloquei assim, muitas das vezes o caminho é longo e difícil até a nossa vitória, mas Jesus nos ajuda a continuar. Aleluia! E o que a gente encontra aqui? Caminho longo e difícil. Se não tiver perseverança, irmão, Glória a Deus! a gente não chega no final, não. Aleluia! Se não tiver adoração, a gente não vai chegar no final. Porque quando a gente adora a Deus, a gente reconhece, é algo interessante, né? Às vezes a gente está se sentindo vazia. E aí a gente começa a adorar, a louvar, a engrandecer o nome do Senhor, e o combustível é como se fosse aquela setinha do carro, né? Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E aí o que aumenta? Aumenta a nossa perseverança, né? Aleluia! Porque pedir só perseverança não dá, não. Tem que ter as estratégias. Estratégias o quê? Espirituais. Aleluia! Porque para ter a perseverança, você precisa ter estratégias espirituais. Porque, é muito bom, não vou desistir não. Mas se a gente não pedir graça a Deus, a gente não reconhecer que Deus, Ele é que nos capacita, Ele que nos fortalece, a gente não vai chegar até o final do caminho, irmão. Aí eu busquei aqui também um exemplo. Josué, ele nasceu escravo, né? Ele viu seu povo ser liberto após 40 anos. Glória a
né? E ainda assim, ele esperou mais um pouco. Aleluia! Até ele poder entrar na terra prometida. Glória a Deus! E vocês pensam que eles esperaram porque ele estava errado? Não, por causa dos outros. E aí, mais uma vez, mulheres guerreiras, muitas das vezes entram em batalhas e se decepcionam, né? Desanima. Ah, eu estou lutando, e a irmã não está nem aí, Mas, irmã, a gente não tem que se preocupar com o irmão que está ficando no caminho. Vamos nos preocupar, sim, de trazê-lo. Mas se ele não quer, a gente tem que fazer o quê? Prosseguir. E isso é perseverança. Porque chega um momento na nossa vida, nós precisamos nos preocupar com as almas? Precisamos. Nós precisamos nos preocupar com o reino? Precisamos. Precisamos ter compaixão? Sim. Mas se no momento em que o problema está te afetando e você vai ficar pelo caminho por causa do outro, você tem que deixar o outro. Até porque para você se salvar e tentar buscar ajuda. Porque se você ficar no caminho com ele, vai você e vai ele junto. E aqui diz que Josué, apesar de tudo isso, de todo esse processo que ele passou, ele não desistiu. Ele continuou servindo a Deus. Então que nessa tarde, nós, mulheres guerreiras, possamos continuar. Aleluia! Perseverando em adoração, em exaltação a Deus. E que a gente não deixe as decepções, as fragilidades, porque às vezes o irmão é mais frágil. É como fala na Bíblia, nós precisamos suportar o mais fraco. Então, se você é essa irmã mais forte, que você suporte, mas que você tenha perseverança e siga em frente. Não desista, não abandone Cristo. E creia que Deus, Ele é capaz e sempre será de nos dar a vitória total. Ele não dá vitória parcial. Agora nós precisamos o quê? Passar pelo caminho. E esse caminho, muitas das vezes, pode durar 40 anos, será? Como ele? Ou um pouco mais? A gente não quer aguentar nem um ano, né, irmão? Mas que Deus possa nos capacitar, né? Nos dar essa graça. Aí aqui também eu citei Ana. É um outro exemplo que eu gostei, eu gosto muito. Eu falei, vou estar falando para mulher, então eu vou falar de mulheres, né? E eu citei Ana. Ana era estéril, né? E muito tempo, por muitos anos ela orou, ela pediu a Deus e não tinha resposta. E o que eu fico assim maravilhada com a vida de Ana, quando a gente senta realmente para meditar na palavra, é muito gostoso. Uma coisa é ler, outra coisa é você meditar, né? A gente realmente vê Deus falar face a face com a gente. Uma coisa que eu achei tremendo aqui é que Ana, ela não teve resposta, ela continuou orando e ela ainda ofereceu para Deus o que ela nem tinha. Será que nós somos capazes, somos guerreiras capazes de oferecer o que nós ainda não temos, mas que nós cremos que nós vamos receber? Porque olha que coisa tremenda, irmão. Ela era estéril, ela não podia ter filhos, ela orava, Deus não respondia, e chegou um momento que ela ofereceu para Deus. Ela disse: Senhor, se tu me deres um filho, ele será consagrado a ti. Aleluia! Aí eu fiquei pensando nessa passagem, eu falei assim, gente, como pode? Ela é estéril. É por isso que lá na frente eu falei, nós não podemos lutar com as nossas armas carnais. Nós temos que lutar com as nossas armas espirituais. Aqui ela estava no mundo, numa esfera que não é a nossa. Ela estava na esfera espiritual. Ela já estava crendo, apesar de todos falarem, não, você é estéril, não tem filho, os anos passando, mas ela creu que Deus ia honrar ela com filho. E olha que coisa tremenda, irmão. Além de crer e oferecer, ela ficou seu filho. Será que nós somos capazes disso? De pedir algo para Deus, pedir. E quando receber, a gente abrir mão para Ele? Isso é tremendo, né, irmão? Então, nessa tarde, mulheres guerreiras, nós possamos fazer essa reflexão de saber se realmente nós estamos prontas para isso. Porque é isso que agrada o coração do Senhor.
né, em 1 Samuel 1, de 9 a 11, diz que depois disso ela ainda teve mais 5 filhos. Glória a Deus. Aí, irmão, vamos ser sinceros, dá para acreditar? Hoje, se alguém chega para você e fala, ó, vocês querem. Aí, você está orando? Você está orando. De repente, engravida. Né? A irmã falou aqui da nora, né? Que engravidou. Uma coisa que você já estava, acho que você pensa assim, não vai acontecer. Claro que orando com as armas espirituais a gente acredita. Mas aí você pensa bem, aí você vai oferecer aquilo que você está desejando há tanto tempo. É difícil, irmão. É muito difícil, né? Mas que nessa tarde as irmãs possam praticar, né? Possam entender o que Deus quer de nós. Porque na verdade, ela ofereceu um filho, mas Deus deu 5. O que significa isso? Não é que Deus não queria o filho dela, Deus se agradou da oferta dela. Tanto se agradou que deu mais, né? Então esse é o Deus que nós servimos, é um Deus que Ele dá muito mais abundantemente aquilo que a gente pede a Ele e clama. Agora nós precisamos estar o quê? Entronizados, ali ó, sintonizado com Ele. Porque para que tudo isso aconteça, a gente precisa de quê? Entender que nós lutamos não é contra a carne, é contra o Espírito. É a gente reconhecer que a gente precisa de Deus, que a gente depende dEle. A gente precisa ter discernimento. A gente precisa ter essa sabedoria. Nós precisamos estar em adoração, em exaltação ao nome do Senhor, porque Ele é fiel para responder tudo que nós pedimos. Agora, claro, nem sempre tudo que nós pedimos, nós estamos prontos para receber, né? Então, que nessa tarde, as irmãs possam ficar com essa palavra. E aqui, eu quero encerrar com a adoração. O segredo, né, é a adoração. Aleluia. Tá bom? Vamos adorar. Tá ruim? Vamos adorar. Não chegou ainda a nossa vitória? Vamos continuar adorando. Porque Deus se agrada da nossa constância. Ele não se agrada dos nossos altos e baixos. Então que nessa tarde a gente possa pedir a Deus isso, que Ele possa nos dar equilíbrio, que Ele possa nos nivelar a um ponto, né, que a gente possa render graça e adoração a Deus de maneira singular, ímpar na nossa vida para com Ele, né? E aí eu quero deixar aqui Salmos 117. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 117. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui, ó. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Aí também tem o Salmo 100. Tudo falando de adoração. Glória a Deus. Né? Já foram falados vários salmos aqui, mas eu vou repetir, porque adorar nunca é demais. A gente reconhecer, né, o que Deus faz por nós e render graças a Ele. Aí tem o Salmo 100. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos com hinos, louvai ao Senhor e bendizei o seu nome. É isso que Deus se agrada de nós, irmãos, que a gente possa entrar pelas portas com louvores, com adoração e bendizer o nome do Senhor, porque Ele é bom, Ele é santo, Ele sabe o que é melhor para nós. Então nessa tarde, eu agradeço a minha oportunidade e espero que as irmãs tenham recebido a mensagem e possa estar guardando no seu coração. E que continuem sendo essas mulheres guerreiras, mulheres que encorajam outros, mulheres que lutam pela causa das outras. Eu fiquei muito feliz de ouvir cada uma de vocês. Eu não precisava trazer mais palavras, não precisava,
mas me foi dada a oportunidade, né? E hoje eu agradeço, porque eu venci uma barreira, né? Tânia me conhece e sabe disso. Eu não sou pregadora, né? Sou cristã, eu gosto muito da palavra, eu falo tudo, mas quando chama para falar aqui na frente é diferente. Não sei se não saiu tudo do jeito que eu imaginei, mas eu peço as orações das irmãs, né? Afinal de contas, são mulheres, eu estou falando para mulheres guerreiras, né? E que um dia eu possa estar assim, igual a vocês, mulheres guerreiras. Tá bom? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Ficamos de pé, irmãos. Que Deus continue usando a nossa irmã. Cada pessoa é usada de uma forma e eu fiquei me alimentando aqui. Interessante é que Deus mostrou uma torneira. Quando ela fechou, ela parou de falar. Então, a gente está nos acostumado né? Mas ela veio com tanto carinho, com tanto um ensinamento gostoso. E a Aninha, eu vou passar o que o Senhor falou para a Aninha, depois a Aninha te fala. Ela diz assim: o Senhor me mostra ela como palestrante. Então, aleluia, Jesus é bom. Vamos tratar o nosso tema: guerreiras em tempo de guerra nunca parem de te adorar. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Guerreiras em tempo de guerra nunca parem de adorar. Aleluia. Agora eu vou fazer o que eu vi. Todo mundo aqui, vamos orar. Louvado seja o nome de Jesus. Não tenha medo de dar mão ao outro irmão, porque tem álcool gel aqui e lá fora. Louvado seja o nome. Dá a mão à tua guerreira. Terminou. Deus no sétimo descansou. Mas na formação do Éden viu que algo lhe faltou. Deus olhou para Adão, nele o sono fez cair. Adão anestesiou, doutor Deus me operou, fez outra vida surgir. Tudo